Esse texto que nós lemos no início, no dia que a minha esposa estava pregando aqui, falamos uma pregação abençoada, coisa Cláudia, Martinai, foi muito bom. E aí Deus veio me trazendo assim, uma palavra, né? Como você pode descobrir a vontade de Deus, né? Como é que Deus fala? Nós precisamos entender a maneira que Deus fala conosco. Deus tem várias formas de falar conosco. Amém? Nós estamos hoje com a presença da Luzia, nossa vizinha ali. Deus abençoe, né? Está nos visitando. Deus abençoe. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Foi o texto que nós lemos no início. Quando ele diz, vamos encontrar, né? Quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, né? Para Deus liberar uma palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estou em Tua presença. Eu me coloco nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito tenha plena liberdade para, através de mim, trazer à Tua igreja uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação, uma palavra que direcione as nossas vidas. Eu te peço nesse momento, Senhor, trazemos todo pensamento cativo na cruz de Cristo. Repreendemos todo distraimento que o diabo muitas vezes quer colocar, toda distração, para que nós não venhamos entender a palavra. Está repreendido, removido deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, descobrir a vontade de Deus. O interessante, meus irmãos, que muitas pessoas não entendem às vezes o Evangelho. Às vezes as pessoas acham que o Evangelho é viver uma religiosidade. E tem muitas pessoas que vivem essa religiosidade de um Deus distante, que não se relaciona com você, de um Deus que não está nem aí para você, aconteça o que acontecer, quando na realidade o Evangelho é Jesus, é as boas notícias. Quais é as boas notícias? Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar o seu povo. Enquanto isso, o Espírito Santo está aqui e nós podemos nos relacionar com Deus. Seguir a Cristo não é uma religião, seguir a Cristo é um relacionamento. E nesse relacionamento, Deus fala conosco e nós falamos com Ele através da oração. E nós precisamos entender como é que Deus nos fala. Porque muitas vezes nós ficamos assim meio que perdidos. Precisamos tomar uma direção e ficamos perdidos. E agora, o que é que eu faço? E tem situações que são coisas de urgência que você tem que decidir imediatamente. E agora, Senhor, né? Então, o relacionamento com Deus, no dia a dia, vai fazer você entender, compreender a sua, quando Deus está falando com você e quando Ele não está. Por exemplo, eu e minha esposa, nós somos casados e tem coisa que ela não precisa falar, que eu já entendo o que ela está dizendo. Não precisa nem abrir a boca para falar, porque você já entende o que ela está querendo. Da mesma forma, o Guilherme sabe, ele olha para o outro, às vezes está querendo alguma coisa, sair, pegar, vamos
vamos em tal lugar, às vezes, tem coisa que às vezes fala para mim assim, amor, vamos fazer. Ela disse, eu estava pensando nisso. Às vezes ela fala uma coisa para mim que eu também estava pensando nisso. Então, por quê? Porque nós estamos num relacionamento. E Deus quer se relacionar conosco dessa forma, desta maneira. Amém? E como é que nós podemos descobrir a vontade de Deus, o que Deus quer para nós? Em primeiro lugar, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós temos que buscar uma intimidade com Deus. E como é que nós buscamos intimidade com Deus? Primeiro, através da oração. Como é que você vai ter intimidade com a pessoa se você não abre a boca para falar? Se você não tem o ouvido pronto para escutar aquela pessoa? Não vai ter intimidade. Então nós precisamos ter intimidade com Deus. A palavra de Deus diz, no capítulo 5 de Gênesis, versículo 24, diz assim: andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. De repente Enoque desapareceu, não era mais Enoque, Deus já tinha tomado ele. Tem momentos que a gente anda tão afinado com Deus, que as pessoas começam a olhar em nós, não a gente, mas começam a olhar Jesus na gente. É o caso de, que eu já contei aqui, de David Livingstone. David Livingstone, que foi missionário na África, e ali ele viveu tanto, ele foi um exemplo para aquela aldeia, e depois que ele morreu, muitos anos depois da morte dele, foi um grupo de missionários lá naquela região falar de Jesus, e os nativos disseram: ah, Jesus já morou conosco. Esse Jesus que você está pregando aí, ele já esteve aqui conosco. Aí eles ficaram assim: como é que pode, né? Como é que pode? E eles foram verificar, pesquisar, e descobriram que o Jesus que eles estavam falando era David Livingstone. Andou tão íntimo com Jesus a ponto de ser confundido com Jesus. George Miller era um homem que andava tão íntimo com Jesus, numa vida de oração, que Anderson Taylor, lá na China, recebeu uma carta dele. Quando Anderson Taylor recebeu a carta de George Miller, ele disse para a esposa dele assim: Maria, George Miller é um homem que quando ele ora, os céus param para escutá-lo. Os céus param para ouvi-lo. Que testemunho maravilhoso. Andar com Deus, vida de oração, falar com Deus. Primeiro ponto, você quer ouvir Deus falar com você? Fala com Deus. A gente fala com todo mundo. É no celular, é no Facebook, é no Instagram, é no WhatsApp. A gente fala com Deus e o mundo. Mas a gente deixa de falar nesse momento, de ter essa comunhão íntima com o Senhor. Nós precisamos disso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor através da oração. Oração. Segundo, a segunda maneira que Deus... E Deus fala no momento da oração. Na hora que a gente está orando, de repente Deus fala conosco. Segundo lugar, nós precisamos estudar a Bíblia. Através do estudo da Bíblia e da obediência, nós vamos estar aptos para discernir a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Direção. Quando você está precisando de direção, onde você vai encontrar? Na palavra. É na palavra de Deus que tem direção para a tua vida. A palavra de Deus, ela tem informação de todo tipo, o que você precisar. João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, eu virei a ele e me manifestarei a ele. Olha aí, Jesus vai se manifestar para você. Mas por quê? Porque você ama Ele e guarda os seus mandamentos. Então, se você quer ouvir a direção de Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir Deus falar com você, quer descobrir a vontade de Deus,
Mergulhe na palavra de Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você já pegou a Bíblia para estudar? Não só ler. Minha esposa, quando nós nos casamos, ela sempre teve o hábito de ler a Bíblia. Todo dia ela lê a Bíblia. Todo dia ela lê a Bíblia. Um dia eu falei, amor, não adianta a gente só ler, a gente tem que estudar. Não foi? Aí a gente tem os passos que a gente segue para estudar a Bíblia. Eu de manhã gosto de ir lá para o consultório. Quando eu chego lá, eu pego minha Bíblia e faço a minha oração, e ali eu começo a fazer o estudo da palavra. Essa semana toda, 2 semanas que eu estou estudando Mateus 7 e 8, só esses 2 capítulos, estudando minuciosamente, porque através daquilo Deus vai falar conosco, né? Então a palavra, outra maneira de Deus falar conosco é a palavra. Terceiro meio que Deus utiliza para falar conosco são conselhos de pessoas maduras. Lá em 2 Crônicas 10, acho que versículo 19, eu até coloquei aqui, acho que é 2 Crônicas 10, acho que o versículo 19 mesmo. É 9, versículo 9. Diz que Roboão era um rei que na hora de tomar conselhos, ele não procurou os anciãos de Israel. Ele procurou os jovens que cresceram junto com ele. E aí ele se deu mal. Porque os jovens que cresceram junto com ele ia dar conselho de quê? Para bajular, ia dizer o que ele queria ouvir. Mas os velhos não. O velho é aqui. Você não gostou, mas é por aqui. O caminho é esse. E Provérbios, lá em Provérbios, capítulo 11, o versículo 28 do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 11 e o versículo 28, ele diz assim, ó: quem confia nas suas riquezas cairá. Aliás, Provérbios 11, versículo 14, desculpa. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você está buscando quer tomar uma decisão, quer fazer uma coisa, vá para a oração, busque na palavra de Deus orientação sobre aquilo que você quer fazer, busque conselhos de pessoas mais velhas, de pessoas maduras, de pessoas que você sabe que vai dar um conselho sábio, que vai dar um conselho pensando no seu bem-estar, pensando no resultado. E muitas vezes pessoas que atravessaram por caminhos que você desconhece, porque muitas vezes os pais se tornam chatos para os filhos, porque os pais querem dar conselhos para o bem dos filhos. O pai e a mãe não querem que o filho erre, às vezes exagera na superproteção, mas o pai e a mãe não querem ver o filho passar o que ele passou. Às vezes a mãe fez um casamento precipitado, teve uma gravidez na adolescência, então a mãe fica no seu pé, ó, cuidado com esses garotos, cuidado com essas paquerinhas, cuidado. Ô, minha mãe é chata. O Ricardinho é tão lindo e minha mãe fica pegando no meu pé para eu não namorar com ele. Porque vários Ricardinhos lindos engravidaram muitas mulheres e depois deram um pontapé nela. E sua mãe sabe disso e não quer que você entre numa dessas, não é verdade? Por isso que a mãe muitas vezes é chata, o pai é chato, né? Então, conselhos de pessoas maduras, pessoas que já passaram por determinadas experiências. Minha filha chegou com um rapaz lá, um rapaz bonito, muito bonito mesmo, os olhos verdes, louro, não eram cacantivos não, tá? E chegou lá, pai, esse menino aqui é meu namorado. Eu olhei para a cara dele, não fui na cara dele. Aí eu falei, filha, não fui na cara desse rapaz. Aí ela disse, ô pai, mas ele é filho de pastor. Eu digo, pronto, piorou.
Tem tanto filho de pastor aí que não vale nada. Tem tanto filho de pastor que não vale nada. Aí ela levou aquele namoro, tudo. Eu não criei filho para mim, né? Criei filho para o mundo. Aí eu sei que chegou um momento que ela terminou o namoro com esse rapaz. Eu dei graças a Deus. Aí ela arrumou outro rapaz. Conheci o rapaz, gostei dele, falei, esse rapaz aí é de Deus. Mas também eu não quis interferir, né? Eu sei que ela casou com ele, que está casada até hoje, tem o quê? Acho que uns 16 anos, né? Que ela é casada com ele. Camarada super gente boa, homem de Deus. E o bonitinho lá que ela tinha arrumado, filho do pastor, engravidou a menina lá e não quis saber da mulher e os pais que estavam criando a filha dele. Os pais que estavam sustentando a filha dele, porque ele não queria ter responsabilidade. Ela disse, pai, graças a Deus, Deus me livrou de uma fria. Eu digo, minha filha, graças a Deus. Né? Deus me livrou de uma fria. Então, os conselhos de gente madura. Eu não tenho medo nenhum de chegar para a irmã Laura e pedir um conselho para ela, porque é uma mulher que viveu uma estrada de 80 e quantos anos, irmã Laura? 84. 84 anos, eu posso sentar com ela e dizer, irmã Laura, olha o que eu estou pensando em fazer, o que a senhora acha? Eu tenho certeza que ela vai me dar um conselho sábio. Porque existe um conhecimento acadêmico, conhecimento científico, mas existe um conhecimento que faculdade nenhuma coloca para a pessoa, que é a sabedoria dos anciãos, a sabedoria dos idosos. Um dia eu falei para uma pessoa, eu falei, a velhice, ela infelizmente, a gente não fica nem rico, nem com saúde e nem bonito, mas uma vantagem, a gente fica sábio, a gente adquire sabedoria, né? Olha que eu sou um velho bonito, né? Olha, minha esposa é de lá, o cara. Amém? Então, conselho, você está em dúvida, precisando de direção, procure pessoas mais maduras. E pessoas que às vezes vai até discordar de você. Pessoas que muitas vezes vão até discordar de você. Eu aprendi ao longo dos anos, preste atenção, eu aprendi que ao longo dos anos, a melhor coisa para eu testar uma coisa, algo que realmente que vai me dar convicção, é eu ser contestado numa decisão. Quando eu sou contestado naquela decisão e aquela decisão continua dentro de mim, eu digo, tem alguma coisa aí, ou eu estou errado, né? Mas eu vou continuar buscando a Deus. E às vezes aquela contestação faz você fortalecer ainda mais aquela decisão que você vai tomar. Por isso que é bom buscar conselho com pessoas idosas, mais experientes do que você. Em quarto lugar, existe uma chamada convicção interior. O que é convicção interior? Capítulo 4 e o versículo 7 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz que a paz de Deus seja o árbitro, seja o juiz, né? Aqui, ó, 4, versículo 7. E a graça, Filipenses 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a aprovação do dom de Cristo. Então, eu estou em Efésios, Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Presta bem atenção nisso aqui. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está acima de qualquer entendimento. Ele vai guardar o meu coração. Então, muitas vezes eu quero algo, eu vou deixar Deus trazer paz ao meu coração. Se eu sinto paz verdadeira, eu já orei, já estudei a palavra, já recebi aconselhamento e meu coração está em paz, graças a Deus. Mas às vezes eu estou em paz, mas estou com aquela dúvida. Não
tome nenhuma iniciativa, porque você está com um pouco de dúvida, ainda não é a certeza. Ainda não é a certeza. Né? Então a paz de Deus. Depois, muitas vezes, a profecia, preste bem atenção, a gente não deve andar atrás de profecia, de profeta, de quem vai profetizar, não, a gente não deve andar nunca, nunca nós devemos andar atrás, mas nós podemos às vezes receber uma profecia como confirmação daquilo que Deus já está falando conosco. Preste bem atenção, o propósito da profecia é uma confirmação daquilo que Deus já está falando no teu coração. Você orou, você estudou a palavra, o seu coração, você recebeu aconselhamento com os mais experientes, você experimentou a paz de Deus em relação àquilo. Agora você vai ficar calado, não conta para ninguém. E de repente Deus vai usar uma pessoa na igreja, numa oração que você vai, num retiro, num acampamento, seja lá onde for. Deus vai usar uma pessoa e vai dizer para você, meu servo, tá. E vai confirmar aquilo que Deus já está falando com você. Preste bem atenção, repita comigo essa palavra. Profecia não é para dar direção, é para confirmar o que Deus já está falando comigo. Esse negócio, minha serva, tu vai casar com fulano, não entre nessa, é furada. Meu servo, sai dessa igreja e vai para aquela, não entre nessa, é furada. Minha serva, sai daquele emprego que eu vou te dar outro, não espera vir outro. É furada. E muita gente está fazendo, está indo atrás e está entrando em furada por causa disso. Então a profecia vai confirmar algo que Deus já está falando comigo. Por exemplo, Atos capítulo 11, versículo 28. Atos capítulo 11 e o versículo 28, o apóstolo Paulo. Atos quanto? 11 e o versículo 28. Quando Ágabo, o profeta, prediz uma grande fome, né? Aqui, ó. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ali foi uma profecia, né? Que estava sendo trazida, né, para aquele povo. Esse Ágabo era um profeta. E não era só ele que estava prevendo essa profecia, essa situação. Né? Não era só ele. Também nós vimos que Paulo, o apóstolo, quando ele estava indo para Jerusalém, para Roma, esse mesmo profeta pegou a cinta dele e profetizou o que iria acontecer com ele. Ó, a pessoa a quem pertence esta cinta será feito prisioneiro, vai acontecer isso, tá? Falando que Paulo já sabia que ia acontecer. Paulo já sabia. Mas ele disse, importa fazer a vontade de Deus. Ele foi sabendo. Então a profecia não é para dar direção, é para confirmar alguma coisa que Deus já está falando com você, no teu coração. Né? Outra maneira de Deus falar conosco é através de uma voz audível. A primeira vez que Deus falou comigo foi uma voz audível. Quando Deus falou comigo, vai para a igreja. Eu com 18 anos de idade, Deus falou, vai para a igreja. Eu escutei a voz assim, estou ficando doido, né? Depois aquela voz falou novamente, mais forte, vai para a igreja. 1 Samuel 3, versículo 9, a palavra de Deus diz que Samuel escutou uma voz chamando ele, Samuel, Samuel. E ele pensou que era o sacerdote. Ele foi lá na cama de Eli, no quarto de Eli, falou, eis-me aqui, o senhor me chamou? Não, meu filho, eu não chamei você. Novamente, Samuel escutou a voz chamando ele. Ele foi lá de novo no quarto de Eli, ele, não te chamei. Aí Eli entendeu que Deus estava falando com Samuel.
E ele falou, quando você escutar a voz te chamando, você diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí, quando foi na terceira vez que Deus chamou, ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus falou com Samuel, né? Deus fala em voz audível. João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e de maneira alguma ouvirá a voz do estranho. A ovelha, nós discernimos a voz do Senhor, porque nós somos ovelhas dele. E jamais vamos seguir a voz do estranho. Então é muito importante quando nós atentamos, não é também ficar, eu quero ver uma voz, quero ver, senão você vai ficar esquizofrênico. Mas deixa Deus tratar com você. E você vai ouvir. Uma vez eu estava lá em Braslândia, e meu irmão tinha ido lá em casa, e de repente ele pegou o ônibus, foi embora. Aí quando daqui a pouco eu escuto ele me chamando, a voz do meu irmão me chamando. Eu olhei na janela, ele não estava. Eu liguei para ele, falei, tu me chamou? Ele não, estou quase chegando em casa. Aí eu entendi que era para eu orar por ele, que era alguma coisa que vinha por aí. E realmente ele passou no lugar lá, sentou num barzinho lá, e aí um cara chegou lá e botou a mão no pescoço dele, foi? E disse que não sabia onde estava, que não matava ele. Você sabe quem sou eu? E apertou o pescoço dele e disse que ia matar ele. Aí disse, se o Deus que eu creio, se o Deus que você serve, o Deus que eu creio for menor do que você vai conseguir. Aí de repente o cara saiu correndo. Foi um livramento. Foi um livramento. Então às vezes eu escuto. Às vezes não é toda hora não, às vezes eu escuto. E engraçado que eu tenho um ouvido que é totalmente surdo, 100% surdo. Se você falar comigo nesse ouvido eu não escuto nada. Mas é o lado que Deus fala comigo, é do ouvido surdo. O Omar até rindo, eu falei, Omar, engraçado que Deus fala comigo no ouvido surdo, porque é para eu não duvidar que é ele. Então Deus, ele fala com voz audível, ele fala, ele continua falando. Outra forma de Deus falar, através das circunstâncias. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Deus, às vezes você quer uma coisa, não dá certo, você fica emburrado e você fica insistindo, não deixa Deus agir, aí você vai e faz aquele negócio. Quando você vê, quebrou a cara. Você quer comprar um carro bonito, carro, né? E aí o cara não quer vender para você, aparece um monte de obstáculo para você comprar, mas você insiste, não, eu vou comprar o carro. O cara aumenta o preço, você aumenta, arruma empréstimo, tá? Para comprar o carro. Quando você compra o carro, em pouco tempo o carro vai, funde o motor e você diz, que negócio mal feito eu fiz. Deus estava te impedindo. Deus estava te alertando. Não entra, não vá, não faça. Não é o momento. E às vezes Deus fala pelas circunstâncias, pelos acontecimentos nas nossas vidas. Outra maneira que Deus fala conosco é através de sinais. Lá em Juízes, Gideão, Deus chamou Gideão e ele falou, se o Senhor está me chamando mesmo para livrar Israel, então o Senhor vai fazer assim, eu vou colocar o novelo de lã e a relva não vai molhar o meu novelo de lã. E realmente caiu a relva, molhou toda a grama em volta e o novelo de lã estava seco. Aí ele pegou e insistiu ainda, vou fazer outra prova. O meu novelo de lã vai molhar e em volta vai ficar seco. O novelo amanheceu ensopado e em volta estava seco. Os sinais, né? Deus fala também os sinais. Em Gênesis capítulo 24, do versículo 12 a 14, Eliezer, quando foi buscar uma noiva para Isaac, e que o Abraão falou para ele assim, ó, traga da minha parentela, eu quero uma moça da minha parentela, você vai lá buscar uma esposa para o meu filho da minha parentela. E ele saiu naquele deserto, como é que ele ia achar essa moça? Ele falou, Senhor, aquela moça que der água aos meus animais e a mim, essa moça será a moça que o Senhor escolheu para o meu Senhor. E quando ele chegou lá, que viu Rebeca,
Rebeca ofereceu algo para ele, para os animais, e ali ainda levou. Aí ele contou a história, disse: essa é a moça que Deus escolheu para o meu Senhor. E realmente, quando ele foi para a casa dela, ele contou toda a história. Ele estava na casa do tio de Isaac, de Betuel. Estava na casa do tio de Isaac. A moça realmente era a moça escolhida. E aí a moça não teve problema, voltou com ele e encontrou-se com Isaac e houve o casamento, né? Então, Deus, ele usa sinais também. Peça um sinal a Deus. Senhor, me dá um sinal. Mas não fale com a sua boca, porque o diabo é atrevido, irmão. Satanás, ele é atrevido. Fale só no seu pensamento. Os seus sinais que você... A sua experiência com Deus tem que ser aqui na minha. E por último, Deus nos fala através de visões e sonhos. Deus nos fala através de visões e através de sonhos. Lá em Gênesis 37, versículo 9, nós vemos aí onde... Gênesis 37 e o versículo 9. Ele diz assim: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O sonho de José. José sonhou que o pai, que o sol e as estrelas, a lua, se prostravam diante dele. Ele estava sonhando e o pai dele entendeu. O interessante foi que Jacó discerniu o sonho na hora. Quer isso, menino? Tu está querendo dizer que eu e tua mãe e teus irmãos vão se prostrar diante de ti, né? Então, fique calado com os seus sonhos, guarde eles para você. E depois nós temos aí Atos 16 e 9, né? Atos capítulo 16 e o versículo 9. Atos 16 e o versículo 9. Diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava pensando em ir para a Ásia, para a Bitínia, né? Estava pensando em ir para aquela região, e o Espírito de Deus não permitiu que ele fosse. E de repente ele teve uma visão em que o anjo falou: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia é a Europa hoje. A Macedônia. E ali ele foi pregar o Evangelho, onde Deus estava levando ele para pregar o Evangelho. Então Deus dá visão. Deus fala através de sonho e visão, né? Visão aberta, visão no Espírito. Tem visão que é de olho aberto. Você está com o olho aberto assim, você vê. Tem visão que é no Espírito. Mas eu vou explicar esse detalhe de visão no Espírito. Você vê no seu Espírito. Você não vê com o olho físico, vê no seu Espírito. Tem essa visão que Deus nos dá. Tem gente que tem visão de olho fechado, né? Mas é visão. Deus dá visão. Tem gente que entra num transe. Ele entra num transe mesmo. Ele sai daqui e ele tem uma visão e ele vê as coisas, né? E interessante. Amém? E que Deus, que você possa fazer tudo que você fizer, busque a direção de Deus para a sua vida. Não tome decisão precipitada. Não faça nada por sua vontade própria. Não faça nada por você mesmo. Eu vou por impulso. Nós temos a tendência de agir muito pelo impulso. Até na psicanálise a gente estuda muito sobre isso, né, Cláudio? Sobre os impulsos. 90% das decisões que nós tomamos na vida são por impulsos. São coisas guardadas no nosso inconsciente e que nós trazemos e vem à tona, e essas coisas só nos prejudicam. Então nós precisamos aprender a fazer as coisas dentro da direção de Deus, dentro da vontade de
de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Quanta música.